Fala, torcida do Cruzeiro ligada aqui no canal. Aqui eu trouxe um compilado de notícias com novidades e informações exclusivas do Cabuloso. Aqui você vai ficar por dentro de tudo que acontece no Cruzeiro, com novidades, análise de jogos e tudo mais. Aqui você não perde nada. Antes de tudo, já peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e lembrando que aqui tem produtos exclusivos no precinho para você, torcedor do Cruzeiro, que chega aí no conforto da sua residência. Então, sem mais delongas, vamos acompanhar e reagir juntos às novidades do nosso Cruzeiro. Da eliminação na Libertadores? Quero saber de você, Cazé, como é que tá o clima por aí, né? Depois da eliminação na Libertadores, a expectativa por esse novo encontro com o Flamengo agora pelo Brasileirão. Boa tarde. Fala, Bonucci. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está com a gente no Globo Esporte. Estamos aqui na expectativa para a chegada dos jogadores para o treino de hoje. O último treino, nessa preparação para a partida contra o Flamengo, os jogadores já ficam concentrados depois do treino para esse jogo tão importante, dessa vez pelo Campeonato Brasileiro. E aí, no Campeonato Brasileiro, o torcedor do Cruzeiro, convenhamos que não tem muito do que reclamar desses últimos dias, dessas últimas semanas, porque o time que estava em último já está em quinto, brigando por uma vaga direta na Libertadores. E o técnico Arthur Jorge tem um dilema gigantesco para esse jogo. Sabemos que o Flamengo está brigando pela liderança com o Palmeiras e deve vir com tudo que tem de melhor para esse jogo contra o Cruzeiro. Mas será que o Cruzeiro também vai escalar o que tem de melhor? E essa pergunta é por causa do jogo da Copa do Brasil na próxima terça-feira, Clássico Mineiro. Obviamente ninguém vai querer perder. Jonathan Jesus já está fora dessa partida. Vidalba é quem deve substituir esse jogador. Matheus Henrique também volta a ficar à disposição. Bonucci. Valeu, Cazé. E ó, gente, o Cazé falou ali, né? O Cruzeiro tem uma sequência difícil pela frente. Tem o Flamengo, esse jogo de amanhã. E na terça-feira, vocês já sabem, clássico contra o Atlético, o jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Competição que, inclusive, ganhou uma importância ainda maior para o Cruzeiro, né? Agora que o time está eliminado da Libertadores. E o técnico Arthur Jorge falou sobre isso. Temos que continuar a acreditar naquilo que temos vindo a fazer. E tem sido muito, muito bom o que temos vindo a fazer, para podermos tentar vencer o próximo jogo do campeonato, tentar vencer o próximo jogo da Copa, numa sequência de jogos, todos eles difíceis, de proximidade e entre eles, e onde nós não podemos, de forma alguma, ter grande margem de erro, porque não nos é permitido, sob pena de não continuarmos esta curva ascendente que temos tido. Léo, é muito comentário passional que eu vi na internet, sabe? De muita gente, time preguiçoso, faltou postura e não sei o que e tal. Falaram até de vergonha. Né? E a verdade é uma só. O time do Flamengo é colossal. A diferença é uma disparidade imensa. E posso comentar sobre isso no decorrer do programa. Inclusive, muitos torcedores cruzeirenses não estão satisfeitos com a minha análise, mas a minha análise vai ser feita de maneira fria, equilibrada e espero que vocês entendam a minha opinião para vocês terem paciência e compreenderem o projeto Cruzeiro Esporte Clube, que é de médio a longo prazo. Tá aqui então o Gão para você comentar. Já chave virando para o Brasileiro e Vitor Moreira ao vivo, direto do Mineirão, palco do jogo com o Flamengo. Para variar, né, Vitor, nessa semana. Chega e fica à vontade. Bom dia a você, Léo, bancada democrática, que acompanha o Telesport. A chave virando em partes, né, Léo? Porque o adversário é o mesmo e naquele climão de ressaca aqui do Mineirão, viu? Para falar desse jogo contra o Flamengo. E falando de torcedor, né, de público, a previsão é de 30 mil, segundo a empresa que gerencia aqui o estádio, né? A carga total de bilhetes é 30 mil. E mais de 25 já foram vendidos. Quando isso acontece, quando o número de ingressos vendidos se aproxima da carga total, as diretorias elas negociam um aumento dessa carga total. Então isso deve acontecer também para esse jogo de amanhã, já que a previsão é de um bom público para esse jogo, que o Cruzeiro, se vencer, pode conquistar uma vaga no G4, caso o Fluminense tropece contra o Remo também amanhã lá no Maracanã. Maravilha, Vitor. É sempre muito bom a gente ver, né, o gigante da Pampulha. Daqui a pouquinho você volta com outras informações e para mostrar também como é que está sendo preparado esse palco para esse Cruzeiro e Flamengo, certo? É isso aí, Léo. Daqui a pouco a gente traz como está o gigante, gramado, enfim, muita coisa. Maravilha, Vitinho. Ao vivo, direto do Mineirão, Rugão. Torcer pelo Remo, milagre, né? Torcer pelo Remo é danado, porque o Remo, pelo amor de Deus. Mas a presença do torcedor cruzeirense mostra que abandonar nunca é uma opção, principalmente que temos objetivos também no Campeonato Brasileiro.
Evidentemente que a torcida do Cruzeiro teve que dar uma seguradinha também no valor do ingresso, porque no meio da semana que vem tem a outra batalha, que é a Copa do Brasil, e nessa eu tô confiante demais. Daqui a pouquinho vem a análise melhor do Gão a respeito de Cruzeiro e Flamengo. Agora é ao vivo com você, Vitor Moreira, no Mineirão, palco do jogo com o Flamengo. Diga lá, Vitinho. Vamos lá, vamos falar desse jogo. Como mais de 25 mil ingressos já foram vendidos, né? As catracas, os portões, o estacionamento, eles abrem 6 horas da noite, então 2 horas e meia antes da bola rolar. Como a gente sempre fala, né? Para o torcedor chegar tranquilo, o jogo contra o Flamengo pela Libertadores teve um probleminha ali para o torcedor do Flamengo entrar, então a gente sempre pede para o torcedor chegar com tranquilidade, chegar cedo para poder entrar e ver também que o Mineirão tá bonito demais da conta. A gente vai falar sobre o quadro de arbitragem, né? Sobre quem comanda essa partida. Eu vou pedir para que coloque na tela, para que todo mundo veja, acompanhe o sempre polêmico quadro de arbitragem para a gente falar desse jogo. Quem apita o jogo é o Rodrigo José Pereira de Lima, de Pernambuco, 39 anos. Os assistentes, o primeiro, Danilo Ricardo Simon Maniz, de São Paulo, e o segundo, Nailton Júnior de Souza Oliveira, do Ceará. No VAR, Gilberto Rodrigues Castro Júnior, também de Pernambuco. Vai ser o quarto jogo esse, né, entre Cruzeiro e Flamengo, que o Rodrigo apita do Cruzeiro nessa temporada no Campeonato Brasileiro. Os 3 até aqui, 2 derrotas para São Paulo e Atlético Paranaense e a vitória contra a equipe do Bahia lá em Salvador por 2-1, Léo. Tá certo. Hugão, fala aí. Pois é, Léo, é porque o Rodrigo, ele tem umas decisões também muito chatas e às vezes ele falta até com respeito com alguns jogadores. Já vi acontecer isso, inclusive, com os jogadores do Cruzeiro. Em termos assim, pode ter até aqueles atos resenhas, sabe? Mas eu acho que ele pode melhorar um pouco a comunicação dele também e a interpretação dele em tomadas de decisões dentro de campo. É um árbitro bem polêmico e bem confuso, viu, Leopoldo Siqueira? Vitor Moreira com informações do time celeste para enfrentar o Flamengo pelo Brasileirão. Fala, Vitor. É isso aí, vamos lá falar então. O técnico Arthur Jorge, ele fecha, né? Fecha hoje à tarde o treino, por volta de 1h da tarde, a preparação já para esse jogo contra o Flamengo, e aí depois da atividade já começa a concentração para essa partida. Um problema certo ele já tem, a ausência do zagueiro Jonathan Jesus. Ele recebeu o 3º cartão amarelo na vitória contra o Corinthians, né, na última rodada do Campeonato Brasileiro, vai ter que cumprir suspensão nesse jogo contra o Flamengo. Quem cumpriu suspensão no jogo contra o Corinthians e está de volta é o volante Matheus Henrique, né, apesar de estar tudo remendado, ainda com o nariz machucado, fraturado, né, depois do jogo que teve aqui no Mineirão, mas ele está de volta, pode ser aí mais uma opção para o técnico Arthur Jorge. E aí, tem uma sequência também agora com 2 clássicos, enfim, Campeonato Brasileiro. A tendência é de que o Arthur Jorge mexa no time titular. E aí alguns nomes podem aparecer. Por exemplo, o Jonathan Jesus, como ele não joga, o João Marcelo pode formar a dupla de zaga com o Fabrício Bruno. Na lateral esquerda, direita ele vai com o William ou ele vai com o Fagner. E no ataque, a dúvida em relação ao jogador. Arroio é um dos que mais jogou na temporada, vai de Arroio, saiu sentindo câimbras, né? A imagem até preocupa um pouquinho, porque ele saiu carregado ali pelos companheiros, né? Pelo Kenji no jogo contra o Flamengo, mas só câimbras. E aí o Lúcio, por exemplo, o João Costa, eles podem aparecer na equipe titular. Hugão, o que você faria, meu filho, com esse tanto de dúvida, essa sequência pesada que o Cruzeiro tem pela frente? Pois é, né, Vitinho? E nem tudo está perdido, ainda temos a Copa do Brasil e objetivos ainda a serem conquistados dentro do Campeonato Brasileiro com a melhor colocação possível. Vamos de Otávio, Fabrício Bruno e João Marcelo, como você colocou realmente. E aqui, talvez o erro do Arthur Jorge no jogo contra o Flamengo de não ter entrado com o Fagner, porque o William realmente não esteve bom. Eu coloquei o Rojas, mas muito provavelmente entra lá o protocolo Lucas Vidalba aqui por esse lado esquerdo, porque acredito que talvez o Vidalba seja aproveitado no clássico no meio da semana. Lucas Romero e Matheus Henrique. Vamos de Felipe Moraes, coloquei o Kaique Kenji, mas acho que o Felipe Moraes deve ser o titular da posição. Com o João Costa aqui, Matheus Pereira, tem a opção do Bruno Rodrigues. Sangue de Jesus tem poder e ajuda a gente, Senhor. Nós vamos de Matheus Pereira e Caio Jorge, mas muito provavelmente, talvez o Lúcio Rodrigues seja quem possa ser aproveitado nesse momento, porque o time do Cruzeiro, Leopoldo Siqueira, tá precisando de uma energia, Leopoldo Siqueira. Tá precisando de uma energia. Cruzeiro e Flamengo, e tem alguma novidade no estádio, o governador Magalhães Pinto, Vitor?
Vamos lá, Léo. Novidade eu mostro por último, mas vamos começar primeiro. Vamos começar do começo. Vamos começar pela aquela famosa rede, né, de separação. Vou pedir para o José Geraldo da Silva, nosso repórter cinematográfico, grande Zé, tá aqui comigo, para mostrar. Porque essa rede ela vai ficar aqui no Mineirão. O torcedor do Flamengo falou, mas colocou por causa do Flamengo. Gente, essa rede está aqui já tem um tempo, tá? Mas só para mostrar para vocês que ela vai pegar toda a parte aí do setor visitante, porque até no jogo contra o Flamengo na semana passada, né, o jogo pela Copa Libertadores, na hora do gol do Flamengo, a torcida do Flamengo que atirou de copo para cima não foi brincadeira. Esses copos, claro, teria direção à torcida do Cruzeiro. Aí você me fala, mas o que tá no copo passa. Ok, mas não tem como colocar um vidro aqui, né? Seria só assim para separar as duas torcidas. E aí, até numa entrevista, né, do tenente-coronel Henrique Nunes, do batalhão de choque da Polícia Militar, nesse primeiro jogo, né, que teve aqui no Mineirão, no jogo da Libertadores, ele falou que de jeito nenhum vai tirar essa rede de proteção, porque é um laudo de segurança da Polícia Militar. Então, esquece tirar essa rede de proteção. Agora, quanto ao gramado, muita gente nos últimos jogos do Cruzeiro, né, falou em relação ao aspecto aqui do gramado do Mineirão, que estava meio estranho e tal. Aí eu conversei com o pessoal que administra, né, a empresa que administra aqui o Gigante da Pampulha, com assessoria de imprensa, e eles me disseram que isso é por causa do tempo mesmo, que por questão de estar um tempo mais frio, então a grama fica realmente, quando você olha, né, ela não está tão bonita, mas dessa vez, ó, o Mineirão conseguiu tratar direitinho, tá um tapetaço aqui o gramado do Gigante da Pampulha, tem uma parte que não pega sol, e essa parte ela não pega porque essa parte de cima, né, essa proteção aqui, essa cobertura para não molhar o torcedor quando chove, acaba comprometendo um pouco aqui perto da bandeirinha de escanteio, onde não pega sol, mas o Mineirão tem todo um sistema aí de tratamento com luz, né, uma luz bem bacana, e aí esse gramado tá bem legal, a gente está aqui bem próximo, né, vocês viram aí, a gente está aqui pertinho do Mineirão, do gramado aqui do Mineirão, e ele tá top demais da conta, viu, Léo? Do Mineirão, Pugão. Eu sei que o jogo é sobre o Flamengo, mas deixa eu fazer um pedido particular para o próximo jogo, que é o Clássico. Pro Vitor? O Vitor até pode me ajudar também nessa condição de comunicação, e Leopoldo Esquerdo bem ter uma boa comunicação com a MCL. Cruzeiro e Flamengo, eu acho que nós não teremos problemas, como não tivemos problemas também, inclusive quando eu desci no Maracanã, no metrô no Maracanã, eu e alguns torcedores cruzeirenses caminhamos com torcedores, inclusive desorganizados do Flamengo, e fomos até o nosso setor sem nenhum problema, são torcidas unidas. Existe uma rivalidade ferrenha e histórica entre Cruzeiro e Atlético, e é necessário que, por favor, a MCE, Associação Mineira dos Cronistas Esportivos, Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, Cruzeiro e Atlético entendam que no setor de imprensa existe eu, Samuel Venâncio, Diogo Medeiros, Central da Toca e vários outros que trabalham ali. Então é necessário que ali haja uma separação especial, um tapume entre a torcida do Atlético e o setor de imprensa. Na parte de baixo, acho que a rede de contenção já é o suficiente, aquela rede de contenção. Mas na parte da imprensa, entendam que existem vários cruzeirenses com rostos conhecidos, e eu não estou falando que o torcedor do Atlético pode fazer nada, mas sempre tem um doido, sempre tem um maluco, um surtado, que joga um copo, quer xingar, e aí ele acaba movimentando uma galera que não tem nada a ver com aquilo, que fala, eu também vou fazer, e começa a fazer. Então estou pedindo, a partir de agora, se for necessário, eu faço o ofício, assino de próprio punho, para que tenha essa condição de segurança, para que todo mundo da imprensa ali, principalmente os cruzeirenses que estavam no Mineirão trabalhando, possa trabalhar com toda a segurança. Não é nada contra a torcida do Atlético, eu deixo isso claro, porque pode ter um maluco que às vezes pode movimentar uns 15 e ali pode virar uma bagunça generalizada. Vamos levar em frente essa reivindicação. Vitinho, algo mais a declarar direto do Mineirão? Só para mostrar, pediria, Zé, já que o Gão estava falando, existe, Léo, essa mesma rede está dividindo a imprensa do torcedor visitante. Isso não tinha até antes, recente, né? Essa rede de proteção é recente que divide a imprensa da torcida, tem essa rede. De fato, igual o Gão falou, não tem um tapume, não evita passar nenhum tipo de líquido para o lado da imprensa, né? Já tivemos casos de, por exemplo, profissionais trabalhando, eles perderem o conteúdo, né, que eles estão naquele momento, mas tem Essas foram as notícias de hoje, torcedor. Deixa o like, deixa de novo aqui a sua opinião nos comentários, o que você achou disso e tudo mais, de onde você está falando. Essas foram as notícias de hoje e até a próxima com mais novidades. Valeu!